Meu nome é Quitéria Vasconcelos. Tenho 76 anos e se a vida me ensinou alguma coisa, foi que nunca devemos dizer: dessa água não beberei. Moro em Belo Horizonte, uma cidade grande, cheia de movimento, diferente do lugar onde nasci. Mas, se fechar os olhos, ainda consigo sentir o cheiro da terra seca e do Rio São Francisco, que cortava minha infância como uma estrada líquida. Nasci em Piranhas, Alagoas, um lugar de belezas escondidas e tradições pesadas, onde mulher não tinha escolha, só destino. E o meu já estava escrito antes mesmo de eu dar meu primeiro suspiro. Cresci em uma casa simples, de taipa, com um quintal de chão batido, onde minha mãe lavava roupa em uma bacia de alumínio e meu pai afiava suas redes de pesca. A vida ali era dura, mas eu achava bonito como as mulheres costuravam sua força no silêncio. Minha mãe era uma delas. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalhar e um olhar de quem sabia coisas demais, mas preferia guardar para si. Eu observava aquele olhar e tentava decifrá-lo, sem saber que um dia ele também seria meu. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo essa história? Quero saber até onde as palavras dessa velha senhora conseguem chegar. Escreve nos comentários, porque eu gosto de imaginar cada um de vocês espalhados por esse mundão, ouvindo o que tenho para contar. Meu pai era um homem de regras. Para ele, as coisas tinham que ser do jeito certo. Mulher cuida da casa, homem traz o sustento. Nunca ouvi um "eu te amo" sair da boca dele, mas vi o jeito como ele sempre trazia um pedaço de rapadura para minha mãe quando voltava do trabalho. Para ele, amor não se dizia, se fazia. Talvez por isso, quando ele decidiu que eu iria me casar, achou que estava fazendo o melhor para mim. Eu tinha 17 anos quando ouvi minha sentença. Estava ajudando minha mãe a lavar os pratos do almoço quando meu pai entrou em casa e anunciou, como se estivesse falando do tempo: Juarez quer casar com Quitéria. Já conversei com ele e está tudo certo. Eu congelei. Sabia que esse dia chegaria, mas no fundo, ainda tinha esperança de que demorasse mais um pouco, ou que, quem sabe, eu pudesse escolher por mim mesma. Mas esperança era um luxo que eu não podia me dar. Juarez era um comerciante bem-sucedido, 15 anos mais velho, dono de uma venda na cidade. Diziam que eu teria sorte, porque ele era um homem de posses e poderia me dar uma vida digna. O que ninguém parecia se perguntar era se eu queria essa vida. Mas querer nunca foi um direito das mulheres dali. No dia do casamento me vestiram com um vestido emprestado, um véu amarelado pelo tempo e uma maquiagem que não combinava com a minha cara. A festa aconteceu no quintal da minha casa, com sanfona, cachaça e vizinhos animados, como se estivessem comemorando um grande feito. Mas para mim era um velório. O enterro da menina que eu fui, para dar lugar à mulher que esperavam que eu fosse. Nos primeiros anos, tentei me convencer de que tudo ficaria bem. Juarez não era violento, mas também não era carinhoso. Era um homem de poucas palavras e muitas regras. Eu não podia sair sem avisá-lo, não podia gastar dinheiro sem sua permissão, não podia perguntar sobre seus negócios. Isso não é coisa de mulher, ele dizia. E pouco a pouco, fui desaparecendo dentro daquela casa. Quando meu primeiro filho nasceu, achei que a maternidade fosse preencher o vazio que eu sentia. Mas só me prendeu ainda mais. Juarez ficou mais rígido, mais controlador, e eu cada vez mais submissa. A única coisa que me restava eram os sonhos, aqueles que eu guardava só para mim, nos momentos em que a casa estava em silêncio e ninguém podia me ouvir suspirar. Com o tempo, passei a notar pequenas coisas que me incomodavam, mas que eu não sabia nomear. Juarez saía muito, desaparecia por dias, voltava sempre com histórias sobre negócios, trazia presentes para os filhos, como se quisesse compensar a ausência, mas nunca para mim.
Comecei a sentir que havia algo errado, mas não dizia nada. Era mais seguro assim. Uma noite, enquanto lavava suas roupas, encontrei um recibo dobrado no bolso do paletó. Era de um hotel de luxo em outra cidade. Meu coração disparou. Quando perguntei, ele apenas sorriu e disse que era parte dos negócios. Não insisti. Mas a partir daquele dia, passei a prestar atenção em cada detalhe. Juarez tinha segredos, eu sabia. E saber disso fez com que eu começasse a questionar tudo o que vivia até ali. Mas questionar naquela casa era perigoso. Passei os anos seguintes convivendo com essa desconfiança, sem coragem para fazer nada a respeito. O medo de ser ingrata, de ser vista como uma esposa que não valorizava o que tinha, me prendia mais do que qualquer corrente. Até que um dia, sem aviso, algo dentro de mim começou a mudar. Comecei a reparar no olhar das mulheres mais novas da cidade. Elas eram diferentes. Não aceitavam tudo caladas. Falavam de coisas como independência, liberdade. Eu não sabia bem o que significavam essas palavras, mas elas me despertavam algo que há muito tempo eu não sentia: vontade de viver. Naquele dia, pela primeira vez, me fiz uma pergunta que nunca tinha tido coragem de fazer. E se eu simplesmente fosse embora? A ideia era absurda. Uma mulher da minha idade, sem dinheiro, sem estudo, largar o marido e recomeçar do nada? Quem faria uma loucura dessas? Eu? Não! Nunca! Mas uma vez que essa pergunta entrou na minha cabeça, não saiu mais. De repente comecei a imaginar cenários, possibilidades. E se eu fugisse? Para onde iria? O que faria? Será que Juarez me procuraria? Será que meus filhos entenderiam? Passei meses assombrada por essas perguntas, tentando ignorá-las. Mas a verdade é que uma vez que você vê uma porta aberta, é difícil voltar a enxergar apenas as paredes. E sem perceber, eu já tinha começado a planejar a minha fuga. Se você acha que essa história já teve reviravoltas, espere até ouvir o que vem a seguir. Fique comigo até o fim, porque o que eu descobri depois dessa decisão me deixou sem chão. Juarez começou a mudar depois que nosso segundo filho nasceu. Ele sempre foi um homem de hábitos rígidos, mas agora parecia mais distante. Saía cedo e voltava tarde, muitas vezes sem dizer para onde ia. Os vizinhos comentavam que ele tinha negócios fora da cidade, mas algo dentro de mim me dizia que havia mais. Comecei a reparar nas pequenas coisas: o cheiro de perfume que não era meu, a forma como ele evitava meu olhar quando chegava tarde, os sussurros ao telefone. Eu fingia não ver. Fingir era mais fácil. Fingir me mantinha segura. Minha mãe sempre dizia que mulher esperta sabe quando falar e quando se calar, e eu aprendi isso bem cedo. Mas, no fundo, a dúvida crescia dentro de mim como uma semente ruim. Certa noite, enquanto dobrava suas roupas, minha mão esbarrou em um pedaço de papel dentro do bolso do paletó. Era um recibo. Hotel Imperial. 2 diárias pagas em dinheiro. O endereço não era de nenhum lugar que eu conhecesse. Meu coração disparou. Sentei na beirada da cama, segurando aquele pedaço de papel como se fosse um mapa para uma verdade que eu não queria descobrir. Quando Juarez chegou, tarde como sempre, mostrei o recibo. Ele riu, como se minha preocupação fosse ridícula. Negócios, Quitéria, nada que te diga respeito. Sua voz era firme, mas eu via a hesitação em seus olhos. Ele não esperava que eu perguntasse, e isso me deu um frio na barriga. Depois daquele dia, comecei a notar padrões. Ele viajava sempre nos mesmos dias, dizia que os negócios exigiam sua presença, mas nunca me contava detalhes. Antes, eu aceitava. Agora eu anotava. Peguei um caderno velho e passei a registrar cada saída, cada desculpa, cada retorno. Eu não sabia bem o que estava procurando, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, encontraria. As mulheres da cidade começaram a olhar para mim com aquele olhar que diz mais do que qualquer palavra. Algumas pareciam sentir pena, outras
pareciam apenas curiosas para ver até onde ia minha cegueira. Mas ninguém dizia nada. Ninguém nunca diz. Foi minha vizinha, Dona Estela, quem deixou escapar a primeira pista. Um dia, enquanto varria a calçada, ela soltou como quem não quer nada. Homem que viaja demais tem outra casa em algum lugar. Minha mão tremeu no cabo da vassoura. Que Deus me livre, Dona Estela, respondi rindo sem graça, mas por dentro meu peito ardia. A partir daquele dia, comecei a tentar descobrir mais. Juarez nunca deixava documentos espalhados, mas um dia esqueci de levar seu almoço na venda e fui até lá. Quando entrei, vi sua expressão mudar. Ele tentou agir normalmente, mas estava claro que minha presença ali o incomodava. Você não precisa vir aqui, disse seco. Afinal, você cuida da casa. Saí dali com um gosto amargo na boca. Porque um marido que nunca me proibiu de nada parecia agora tão preocupado com a minha presença? Foi quando notei um homem sentado no canto da venda me observando. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não antes de eu ver sua expressão. Ele me reconhecia, como se já tivesse ouvido falar de mim antes. Naquela noite, mal dormi. Os pensamentos rodavam na minha cabeça. E se Juarez tivesse outra família, outra esposa, filhos? Era uma ideia absurda, mas de alguma forma fazia sentido. Então tomei minha primeira decisão. Se Juarez podia viajar, eu também podia. Esperei até o dia em que ele saiu para mais uma de suas viagens de negócios. Assim que ele dobrou a esquina, fui até o armazém da cidade e perguntei pelo endereço do Hotel Imperial. O dono me olhou de cima a baixo antes de responder. Tá longe. Fica na cidade vizinha. Meu coração acelerou. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado e entrei no primeiro ônibus. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Quando cheguei ao hotel, o recepcionista me olhou com desconfiança. Posso ajudar? Respirei fundo. Meu marido esteve aqui recentemente, Juarez Vasconcelos. O homem franziu o senho, folheou um caderno de anotações e, depois de alguns segundos, levantou os olhos para mim. Sim, senhora. Ele esteve aqui semana passada, com a esposa. Meu sangue gelou. Senti minhas pernas ficarem fracas. Minha cabeça girava. Meu peito subia e descia em respirações curtas. A esposa? Mas a esposa sou eu. Saí do hotel sem saber direito para onde ir. Andei sem rumo pela cidade, tentando entender o que aquilo significava. Era um engano? Uma coincidência? Ou Juarez realmente tinha outra mulher, vivendo outra vida, enquanto eu esperava por ele em casa? Voltei para casa antes que ele chegasse. Quando entrou pela porta, agindo como se nada tivesse acontecido, senti algo dentro de mim quebrar. Pela primeira vez, olhei para ele e vi um estranho. E pela primeira vez na vida, comecei a pensar seriamente na possibilidade de ir embora. Se você já desconfiou de algo, mas teve medo de confirmar, você sabe exatamente o que eu senti naquela noite. Mas, se acha que isso já foi chocante, espere até ver o que vem a seguir. Essa história está longe de acabar. A descoberta de que Juarez tinha outra mulher me atingiu como um soco no estômago. Durante dias, andei pela casa como se fosse um fantasma. Eu olhava para as paredes, os móveis, as roupas dobradas no armário e pensava: quantas dessas coisas eram reais? Quantas dessas coisas pertenciam de fato a mim? Eu queria respostas, mas perguntar significava abrir um confronto que eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Juarez sempre foi um homem calmo, mas calmo como um mar antes da tempestade. Eu sabia que, se provocasse demais, poderia descobrir lados dele que nunca quis conhecer. Em vez de perguntar, eu observei. Passei a anotar seus horários, as datas das viagens, os detalhes que antes me escapavam. Ele sempre ia embora na segunda semana do mês, voltava 3 dias depois, com o mesmo cheiro de perfume estranho.
E, toda vez que eu fingia dormir, ouvia o barulho das moedas tilintando no bolso dele, como se carregasse o peso de uma vida dupla. O tempo passou, e minha vontade de partir crescia dentro de mim como uma árvore com raízes fundas. Mas partir não era tão simples. Para onde eu iria? Como viveria? Eu nunca trabalhei fora, nunca tive um dinheiro meu. O que me esperava além daquela casa? Foi então que comecei a guardar dinheiro, pequenas quantias retiradas com cuidado do que Juarez me dava para as despesas, algumas moedas, 1 ou 2 notas bem dobradas e escondidas dentro da barra do meu vestido. O suficiente para um plano que, até então, ainda era apenas um sussurro na minha mente. Certo dia, Dona Estela me chamou no portão. Quitéria, andam falando coisas por aí, ela disse, baixando o tom de voz. Dizem que seu marido tem outra família. Isso é verdade? Senti minha garganta apertar. Não queria que as pessoas soubessem antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. É besteira do povo, respondi forçando um sorriso, mas por dentro eu só queria gritar. Naquela noite, sentei na cozinha e encarei o pequeno pote onde eu escondia o dinheiro. R$ 72. Era tudo o que eu tinha. Parecia tão pouco diante do tamanho do mundo lá fora. Na semana seguinte, tomei uma decisão. Fui até a casa de uma prima distante, que morava na cidade vizinha. Eu não a via há anos, mas precisava saber se poderia contar com ela. Dona Zuleika, comecei hesitante. Se um dia eu precisar, posso ficar aqui um tempo? Ela me olhou com curiosidade, depois assentiu. Claro, Quitéria. Mas aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça. Ainda não. Quando voltei para casa, Juarez estava sentado na varanda me esperando. Seus olhos eram 2 sombras sob o chapéu de palha. Onde você estava? Ele perguntou. Meu coração disparou. Fui visitar uma prima. Ele me observou por um tempo que pareceu infinito, depois deu um trago no cigarro e soltou a fumaça devagar. Não gosto de mulher que anda demais por aí. Aquilo me deu um arrepio. Não era uma ameaça direta, mas era um aviso. Ele estava percebendo minha mudança. E isso significava que eu precisava agir rápido. Naquela noite, esperei até que Juarez dormisse. Peguei minha sacola pequena e enchi com algumas roupas, os documentos que consegui juntar e o dinheiro escondido. Quando saí pela porta, o coração batia tão alto que achei que ele acordaria. Mas ele não acordou. Atravessei a rua, caminhando rápido sem olhar para trás. Minha mente gritava que eu estava fazendo a coisa certa, mas meu coração ainda não sabia. O que vem depois disso? Ah, você não pode perder. Mas antes de continuar essa história, quero que você faça uma coisa. Se inscreva no canal. Sim, agora mesmo, porque essa história está só começando. E eu prometo que você não vai se arrepender de ouvir o que vem a seguir. A primeira coisa que senti quando pisei fora daquela casa foi um frio que não tinha nada a ver com o clima. Era um frio interno, um arrepio na alma, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que eu nunca mais voltaria. Caminhei rápido até a esquina, onde um velho táxi estava estacionado. O motorista me olhou pelo retrovisor, esperando que eu dissesse algo. Mas como explicar que eu não sabia exatamente para onde estava indo? Rodoviária, murmurei, sentindo a voz falhar. O carro arrancou devagar, e eu apertei a sacola no colo. A cada metro percorrido, era como se eu estivesse deixando para trás anos de silêncio e submissão. Mas, ao mesmo tempo, o medo me seguia como uma sombra. O que me esperava do outro lado? A viagem foi longa, e eu não preguei os olhos. Olhava pela janela, vendo as estradas passarem como um filme. Cada placa, cada curva, cada pedaço de terra parecia um lembrete de que eu estava saindo de um mundo para entrar em outro completamente desconhecido. Quando cheguei à cidade vizinha, o dia já estava amanhecendo. Desci do ônibus com a sacola apertada contra o peito e caminhei até a casa de Zuleika.
Toquei a campainha com os dedos trêmulos e ela apareceu na porta com os olhos cheios de sono. Assim que me viu, sua expressão mudou. Quitéria, o que aconteceu? Respirei fundo. Preciso ficar aqui um tempo. Ela não perguntou mais nada. Apenas abriu a porta e me deixou entrar. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava assustada, achando que ainda estava na minha casa. Olhava para os lados, esperando ouvir os passos de Juarez a qualquer momento. Mas ele não estava ali. Pela primeira vez em décadas, eu estava longe o bastante para que ele não me alcançasse. Tentei encontrar trabalho, mas foi difícil. Quem contrataria uma mulher da minha idade, sem experiência fora das tarefas domésticas? Mas Zuleika me ajudou. Falou de mim para uma amiga que precisava de alguém para cozinhar. Não era muito, mas era um começo. A primeira vez que recebi dinheiro pelo meu próprio trabalho foi como um choque. Notei que minhas mãos tremiam enquanto segurava as notas. Durante toda a minha vida, o dinheiro sempre passou por Juarez antes de chegar a mim. Agora era meu. E pela primeira vez, eu senti um gosto tímido de liberdade. Mas liberdade ainda não significava paz, porque Juarez começou a me procurar. Primeiro foram as ligações, depois os recados através de conhecidos. Ele quer que você volte, diziam. Mas eu sabia que não era só isso. Ele queria me encontrar. E o que aconteceria se ele conseguisse? Foi então que percebi. Fugir não era o suficiente. Eu precisava ir mais longe, sumir de verdade. Com o dinheiro que juntei, comprei uma passagem para Belo Horizonte. Era uma cidade grande, com gente demais, ruas demais. Ali, eu poderia desaparecer. E foi exatamente o que fiz. Se você já sentiu que precisava recomeçar do zero, sabe exatamente o que eu senti naquele momento. Mas essa história está longe de acabar. E o que aconteceu depois foi ainda mais inesperado. Então, antes de continuarmos, faça algo por mim. Compartilhe essa história com alguém que também precisa ouvir isso. Porque, às vezes, uma história pode mudar uma vida. Belo Horizonte era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. A cidade pulsava, cheia de gente apressada, buzinas, luzes e vozes misturadas. No primeiro dia, sentei num banco da rodoviária e observei tudo ao meu redor, tentando me acostumar com aquele ritmo que não tinha nada a ver com a calma de Piranhas. Eu estava assustada, mas também sentia algo novo, a possibilidade de ser invisível. Consegui um quartinho simples para alugar com o pouco dinheiro que tinha. O espaço era pequeno, apenas um colchão e um fogão de 2 bocas, mas era meu. Nenhum homem controlava a chave daquela porta. Nenhuma regra me dizia o que eu podia ou não fazer ali dentro. Era a primeira vez na vida que eu sentia que aquele espaço era só meu. Os primeiros dias foram difíceis. Andei pelas ruas tentando encontrar trabalho, mas ninguém queria contratar uma mulher velha e sem experiência. O dinheiro ia acabando, e o medo voltava a crescer dentro de mim. Eu sabia que Juarez poderia me procurar, mas Belo Horizonte era grande, grande o suficiente para que eu me perdesse no meio da multidão. Foi então que encontrei Dona Cida. Ela tinha um restaurante pequeno de comida caseira e precisava de alguém para ajudar na cozinha. Sabe cozinhar bem? Perguntou-me olhando de cima a baixo. Respondi com um sorriso discreto. Passei a vida inteira cozinhando para os outros. Ela riu. Então já tem experiência. O trabalho era pesado, mas eu gostava. As panelas quentes, o cheiro de alho fritando, o barulho dos clientes. Tudo aquilo me fazia sentir viva. Aos poucos, fui me acostumando com a rotina da cidade. Pegava o ônibus cedo, chegava cansada, mas dormia tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava olhar para o relógio e contar as horas até Juarez voltar para casa. Mas mesmo longe, eu ainda sentia a sombra dele. Às vezes me pegava olhando para trás, com medo de ver seu rosto entre os desconhecidos da cidade. Outras vezes, acordava no meio da noite com o coração disparado, depois de sonhar que ele me encontrava. Eu sabia que o passado não se apagava tão fácil. Um dia, enquanto cortava cebolas na cozinha do restaurante,
ouvi uma conversa entre duas clientes. Homem ruim nunca desiste fácil, disse uma delas. Meu ex-marido me procurou por anos. Aquilo me fez estremecer. E se Juarez ainda estivesse me procurando? Fui até uma lan house e pesquisei o nome dele. Meu coração acelerou ao ver um anúncio de busca. Mulher desaparecida. Família procura informações sobre Quitéria Vasconcelos. Senti o chão sumir. Ele estava me caçando. Voltei para casa em choque. Durante dias evitei sair à rua, temendo que alguém me reconhecesse. Mas no fundo, eu sabia que me esconder para sempre não era uma opção. Se Juarez queria me encontrar, então eu precisava estar um passo à frente. Decidi mudar de bairro. Encontrei um quartinho mais afastado, troquei o caminho para o trabalho, cortei o cabelo. Pequenas mudanças, mas que me davam alguma segurança. Só que, mesmo com todos esses cuidados, uma coisa me incomodava. A sensação de que um dia eu teria que enfrentar Juarez. E esse dia chegou mais rápido do que eu imaginava. Certa noite, ao sair do restaurante, senti um arrepio. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Vi um homem dentro dele me observando. Não conseguia ver seu rosto, mas meu instinto gritava que algo estava errado. Acelerei o passo, entrei no primeiro ônibus que apareceu e fui direto para casa. Fechei a porta, tranquei as janelas e sentei na cama, tentando acalmar minha respiração. Será que era Juarez? Será que ele tinha me encontrado? Meu medo me fez tomar outra decisão. Eu não ia mais fugir. Passei a vida inteira correndo. Primeiro da minha família, depois do meu casamento, agora do meu passado. Mas fugir não era liberdade. Liberdade de verdade era olhar Juarez nos olhos e dizer que eu não pertencia mais a ele. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. Se você já precisou enfrentar um medo que parecia impossível, sabe exatamente como me senti naquela noite. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais inacreditável. E você não pode perder o que vem a seguir. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado. Passei a vida toda fugindo, mas agora era diferente. Eu não queria mais ser um fantasma andando pelas ruas, sempre olhando por cima do ombro. Eu queria viver de verdade. No caminho para encontrar Juarez, meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso nos ouvidos. Durante toda a minha vida, ele foi um gigante para mim, uma sombra que me engolia sempre que eu tentava escapar. Mas agora, pela primeira vez, eu não me sentia pequena. Hugo dirigia em silêncio, os dedos apertados no volante. Se as coisas saírem do controle, a gente sai de lá na mesma hora. Entendeu? Assenti. Mas no fundo, eu sabia que não ia embora sem dizer tudo o que estava entalado na minha garganta por tantos anos. Quando chegamos ao endereço que Hugo me deu, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era um prédio antigo, desses que parecem carregar histórias pesadas nas paredes. Descemos do carro e ele me guiou até a entrada. Um homem de terno preto nos recebeu na porta. Ele está esperando. Juarez estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura. O mesmo olhar frio, os mesmos gestos calculados. Mas alguma coisa estava diferente. Ele parecia menor. Talvez porque dessa vez eu não estava ali como a mulher submissa que ele deixou para trás. Você demorou, ele disse, cruzando os braços. Dei um passo à frente. Você queria me encontrar. Aqui estou eu. Ele riu, balançando a cabeça. Você sempre foi teimosa, mas agora não tem escolha. Joguei o envelope com os documentos sobre a mesa. Você usou meu nome para assinar contratos e pegar dinheiro sujo? E agora quer que eu pague por isso? Ele se inclinou para frente. Você não entende como as coisas funcionam. Cruzei os braços. E você não entende que eu não sou mais aquela mulher que aceitava tudo calada. Hugo ficou ao meu lado, pronto para intervir. Mas eu não precisava mais de ninguém para falar por mim. Você pode tentar me culpar, pode dizer o que quiser. Mas eu não vou carregar esse peso para você.
Juarez estreitou os olhos. E o que vai fazer? Fugir de novo? Respirei fundo. Não, vou lutar. Houve um silêncio pesado. Então, pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Você vai se arrepender disso, Quitéria. Dei um passo para trás. Talvez, mas prefiro me arrepender de ter lutado do que de ter passado a vida inteira sendo sua prisioneira. Virei as costas e saí sem olhar para trás. Pela primeira vez, era ele quem ficava para trás, e não eu. Se você já teve que enfrentar o seu maior medo, sabe exatamente como me senti naquele momento. Mas essa história ainda não acabou. E o desfecho? Esse você não pode perder. Para o trabalho, reparei nas pessoas ao meu redor. Mulheres entrando e saindo de lojas, rindo com amigas, vivendo suas vidas sem medo. Será que algum dia eu também poderia ser assim? Livre, sem a sombra do passado me assombrando? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. No fim da tarde, quando saí do restaurante, vi aquele carro preto estacionado novamente. Meu coração disparou. Dessa vez, o homem dentro dele não tentou disfarçar. Respirei fundo e caminhei em direção ao ponto de ônibus, fingindo que não percebia. Mas, em vez de entrar no primeiro ônibus que apareceu, dei meia volta e segui por uma rua diferente. O carro me seguiu. Meus passos aceleraram. Virei uma esquina, entrei em um mercado pequeno e me escondi entre as prateleiras. O homem desceu do carro e ficou parado na calçada, como se esperasse que eu saísse. Meu peito subia e descia em respirações rápidas. Foi quando vi um telefone público perto da entrada do mercado. Minhas mãos tremiam, mas disquei um número que não ligava há anos. Zuleika atendeu no segundo toque. Alô? Ele me encontrou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, sua voz saiu firme. Você quer ajuda? Fechei os olhos. Eu sabia que aquele momento chegaria. Quero. Zuleika me passou um endereço. Vem pra cá. Agora? Olhei pela janela do mercado. O homem ainda estava lá. Esperei ele se distrair e saí por uma porta lateral. Peguei um táxi e dei o endereço a Zuleika. Quando cheguei ao apartamento dela, minhas pernas tremiam. Ela abriu a porta e me puxou para dentro, trancando-a logo em seguida. O que aconteceu? Expliquei tudo. O carro, o homem, o medo que nunca me deixava. Ela me ouviu em silêncio, depois cruzou os braços. Se ele quer te encontrar, então você precisa se preparar. Eu franzi o senho. Preparar como? Zuleika sorriu. Se você quer encerrar isso de vez, então vamos fazer direito. Passei a noite acordada pensando em suas palavras. Era isso que eu queria? Enfrentar Juarez depois de tanto tempo? Mas uma coisa eu sabia. Fugir já não era mais uma opção. Se você já precisou tomar a decisão mais difícil da sua vida, então sabe exatamente o que eu senti naquela noite. Mas espere para ver o que aconteceu depois. Porque essa história ainda está longe de acabar. Passei a vida toda esperando que alguém me salvasse. Esperando que meu pai dissesse que eu não precisava me casar com Juarez. Esperando que meu marido mudasse. Esperando que, de alguma forma, o destino resolvesse meus problemas por mim. Mas naquela noite, percebi que ninguém viria. Se eu quisesse minha liberdade, teria que lutar por ela. Zuleika me serviu uma xícara de café forte e me olhou com aquele jeito de quem já sabia o que eu estava pensando. Você vai mesmo fazer isso? Eu segurei a xícara com as duas mãos, tentando aquecer os dedos. Vou. Ela assentiu e se levantou. Então vamos nos preparar. Passamos o dia seguinte fazendo algo que eu jamais imaginei que faria. Reunindo provas contra Juarez. Vasculhamos jornais antigos, registros comerciais, qualquer coisa que pudesse ligar seu nome a negócios suspeitos. A verdade, eu nunca soube exatamente no que ele trabalhava. Ele dizia que era comerciante, mas nunca revelou detalhes. O que descobrimos me fez gelar. Havia processos, investigações arquivadas,
boatos de que ele lavava dinheiro para gente perigosa. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada. Ele era um homem que sabia esconder segredos. Você tem duas opções, disse Zuleika. Ou você vai embora de vez e nunca mais olha para trás, ou enfrenta ele com isso. Minha primeira reação foi fugir. Mas algo dentro de mim dizia que, se eu fugisse agora, passaria o resto da vida correndo. Eu precisava acabar com aquilo. Na manhã seguinte, peguei um telefone e disquei o número que estava guardado na minha memória, mas que eu nunca tive coragem de usar. Meu filho mais velho atendeu. Hugo! Houve um silêncio do outro lado. Então, a voz dele saiu baixa. Mãe! Meus olhos se encheram de lágrimas. Precisamos conversar. Nos encontramos em um café no centro da cidade. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Talvez fosse a gravata apertada demais ou os olhos cansados. Quando me viu, ficou imóvel por um momento, como se estivesse decidindo se me abraçava ou não. O que você quer, mãe? Suspirei. Juarez está me procurando. Ele apertou os lábios. Eu sei. Me inclinei para a frente. O que ele quer? Hugo desviou o olhar. Acho que ele precisa de algo que só você pode dar. Meu coração disparou. O quê? Ele hesitou por um momento. Então tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Talvez seja melhor você ver com seus próprios olhos. Abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia cópias de documentos, registros bancários, contratos. E, no meio de tudo aquilo, meu nome. Meu nome ligado a algo grande. Algo que eu não entendia completamente, mas que me envolvia muito mais do que eu imaginava. Levantei os olhos para meu filho. O que é isso, Hugo? Ele suspirou. A pergunta certa é: o que Juarez fez no seu nome? Se você já descobriu um segredo que mudou tudo o que você achava que sabia, então sabe exatamente o que eu senti naquele momento. Mas o que vem a seguir? Isso nem nos meus piores pesadelos eu poderia prever. Meus olhos corriam pelas folhas dentro do envelope, mas minha mente parecia incapaz de processar as informações. Meu nome estava ali, assinado em documentos que eu nunca vi na vida. Havia contratos de propriedades, transações bancárias e até um empréstimo altíssimo, tudo feito em meu nome. Olhei para meu filho, tentando encontrar sentido naquilo. Eu nunca assinei nada disso. Hugo suspirou. Eu sei, mãe. Minha cabeça girava. Durante anos achei que Juarez só queria me controlar, me manter submissa. Mas agora eu via que era muito mais que isso. Ele não apenas controlou minha vida, ele usou minha identidade para algo muito maior. Senti um nó no estômago. Isso significa que eu sou responsável por essa dívida? Hugo assentiu devagar. Tecnicamente sim, mas tem mais uma coisa. Ele tirou outro papel do envelope e deslizou até mim. Era um mandado de intimação. Meu nome estava ali, impresso em letras frias. Meu coração quase parou. Eu estou sendo investigada? Hugo se inclinou para frente. Não exatamente. Mas se encontrarem você antes de resolvermos isso, pode ficar muito pior. Minhas mãos tremiam. Então é por isso que Juarez está me procurando? Ele precisa que você assuma essa culpa. Se você desaparecer de vez, ele pode acabar respondendo sozinho. Senti uma raiva crescer dentro de mim. Depois de tudo, ele ainda queria que eu pagasse pelos erros dele. Eu passei a vida inteira sendo a mulher invisível, a sombra ao lado dele. E agora, que finalmente consegui escapar, ele queria que eu voltasse para salvar sua pele? Hugo olhou ao redor antes de continuar. Escuta, mãe, eu posso te ajudar. Mas você precisa decidir o que vai fazer. Eu nunca tive tantas opções na vida. Sempre fui empurrada para caminhos que não escolhi. Mas agora, pela primeira vez, a decisão estava nas minhas mãos. Engoli em seco. E se eu confrontar ele? Hugo hesitou.
Isso pode ser perigoso. Me recostei na cadeira, tentando organizar os pensamentos. Eu poderia fugir de novo, desaparecer em algum outro lugar, mudar de nome. Mas se fizesse isso, passaria o resto da vida carregando esse peso, essa culpa, que nem era minha. Ou eu poderia encarar Juarez de frente, olhar nos olhos dele e mostrar que ele não tinha mais poder sobre mim. Pela primeira vez, eu não sentia medo, sentia ódio. Apoiei as mãos sobre a mesa e encarei meu filho. Me levem até ele. Hugo arregalou os olhos. Tem certeza? Assenti. Está na hora de acabar com isso. Se você já tomou uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre, então sabe exatamente o que eu senti naquele momento. Mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceria depois. Hugo dirigia em silêncio. As luzes da cidade passavam pela janela do carro, refletindo em seu rosto tenso. Eu sentia meu coração bater forte dentro do peito, mas não era medo, era raiva. Raiva por ter sido enganada, usada, manipulada durante tantos anos. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha controle sobre o que aconteceria a seguir. Ele está esperando? Perguntei, sem desviar os olhos da estrada. Hugo assentiu devagar. Ele acha que você está voltando para resolver as coisas, para ajudá-lo. Ri pelo nariz. Ele nunca me conheceu de verdade, não é? Meu filho apertou o volante. Acho que ele nunca se importou em conhecer. O carro parou em frente a uma casa de portão alto. Eu reconheci imediatamente. Era um dos imóveis que estavam nos documentos, uma casa registrada no meu nome, mas que eu nunca soube que existia. A ironia disso me deu ainda mais coragem. Descemos. Hugo segurou meu braço. Mãe, se algo der errado, saia correndo. Eu resolvo o resto. Assenti, mas no fundo eu sabia que não correria. Não mais. O portão rangeu quando se abriu. Entramos. A sala estava mal iluminada, e no centro dela, sentado como um rei em seu trono, estava Juarez. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas os olhos ainda carregavam aquela frieza calculista que sempre me assustou. Quitéria. Ele sorriu, mas não havia calor no sorriso. Finalmente resolveu voltar para casa. Cruzei os braços. Essa nunca foi minha casa. Ele estreitou os olhos. Então, o que veio fazer aqui? Joguei o envelope sobre a mesa. Isso, você usou meu nome, minha assinatura. Me colocou no meio dos seus esquemas sem que eu soubesse. Acha mesmo que eu ficaria calada? Juarez riu. Quitéria, você sempre foi ingênua. O mundo real não funciona com justiça. Funciona com poder. Me inclinei para a frente. E eu tenho algo que pode acabar com o seu. O riso dele morreu. Vi seus dedos apertarem o braço da cadeira. Pela primeira vez, Juarez parecia desconfortável. Se eu for para a polícia, tudo isso cai sobre você. Você pode até tentar fugir, mas dessa vez não sou eu quem está correndo. Ele abriu a boca para falar, mas Hugo interveio. Ela não está sozinha, pai. Acabou. Por um longo momento ficamos em silêncio. Então Juarez se levantou devagar. Você quer jogar esse jogo? Pois jogue. Mas saiba que uma vez que pisa nesse mundo, não há mais volta. Dei um passo à frente. Eu não estou jogando, Juarez. Eu estou terminando isso. Se você já enfrentou o maior fantasma da sua vida, sabe exatamente o que senti naquele momento. Mas ainda faltava uma última peça desse quebra-cabeça. E quando ela surgiu, tudo tomou um rumo inesperado. Juarez me encarou por longos segundos. Seus olhos analisavam cada detalhe da minha postura, como se tentasse encontrar vestígios da Quitéria que ele conhecia. A mulher calada, submissa, que abaixava com a cabeça e obedecia. Mas aquela Quitéria não existia mais. Você não tem ideia do que está fazendo, ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. Sorri de canto. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente o que estou fazendo. Hugo se manteve firme ao meu lado. Eu sentia sua tensão, mas também via algo novo nele. Respeito. Pela primeira vez,
Meu filho me via como alguém forte, não apenas como uma mulher que fugiu. Você não tem provas suficientes, Juarez continuou. E mesmo que tivesse, você acha que alguém se importa? Você acha que vão acreditar em você? Cruzei os braços. Se eu não tivesse provas, você não estaria tão preocupado. Ele passou a língua pelos dentes, um velho hábito dele quando estava irritado. O que você quer, Quitéria? Inspirei fundo. Quero meu nome de volta. Quero que todas essas dívidas saiam do meu nome. Quero que você desapareça da minha vida. E se eu descobrir que você voltou a me procurar ou que está me vigiando, essas provas vão direto para a polícia. Juarez riu, mas era um riso sem humor. Você acha que pode me ameaçar? Não é ameaça, respondi. É um aviso. O silêncio pesou na sala. Pela primeira vez vi Juarez sem resposta. Ele sabia que estava encurralado. Ele poderia tentar me intimidar, mas eu não tinha mais medo. E o que é um homem como Juarez sem o medo que ele causa? Ele olhou para Hugo. E você, vai ficar do lado dela? Meu filho não hesitou. Dessa vez, sim. Juarez expirou forte, como um touro prestes a atacar, mas então apenas soltou um riso seco. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, mas tudo bem. Vamos ver até onde isso vai. Ele pegou os papéis da mesa, folheou rapidamente e então me encarou uma última vez. Saia da minha casa. Saí sem olhar para trás. Naquela noite, quando voltei para meu pequeno apartamento, deitei na cama e fechei os olhos. Pela primeira vez em décadas, eu dormi em paz. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a ajuda de Hugo e um advogado, consegui limpar meu nome. Passei a viver sem medo, sem sombras, sem precisar olhar por cima do ombro. E mais do que isso, passei a viver para mim mesma. Hoje, quando olho para trás, vejo que passei anos achando que a liberdade era impossível, que recomeçar era coisa para os outros, não para mim. Mas eu estava errada. Nunca é tarde para tomar as rédeas da própria vida. Se você sente que está presa em algo sem saída, quero que lembre da minha história, porque se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu sou Quitéria Vasconcelos, e essa foi a minha história. Uma história de dor, medo e silêncio, mas também de coragem, recomeço e libertação. Se minha jornada te ensinou algo, leve isso com você. Nunca é tarde para ser dona do seu próprio destino.